Queridos, nós temos falado a respeito de um tema que particularmente eu gosto muito, que foi o tema que mudou a minha vida. E não se fala mais muito sobre isso hoje. Nós falamos essa semana passada sobre o tribunal de Deus, que a maioria da igreja, ela não se prepara para isso, né? Que nós iremos passar por um tribunal, e nesse tribunal nós seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas palavras, pelas nossas omissões, né? Seremos julgados pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, por tudo aquilo que falamos, por tudo aquilo que passa na nossa mente. E realmente é uma mensagem que nos faz refletir, que nos faz trazer uma consciência lógica de que a eternidade ela é real, de que um dia nós estaremos diante do Senhor e todos nós seremos julgados pelas nossas obras. E a gente não tem um hábito de orar para isso, a gente não tem um hábito de consagrar para isso, a gente não tem um hábito de meditar para isso, e com isso nós estamos nos tornando uma igreja perdida. Nós estamos nos tornando bons frequentadores de igreja, nós estamos nos tornando simpatizantes do Cristo, que é um cara legal, mas nós não compreendemos, como filhos, como seres eternos, de que um dia esse plano se finda e nós estaremos diante de Deus, e nós teremos que prestar conta do que nós fizemos aqui. Por isso, queridos, não tem como nós vivermos uma vida dissoluta, não tem como nós passarmos um dia sem fazer uma avaliação da nossa vida, uma avaliação dos nossos atos, porque todos esses atos que nós não avaliamos, por eles nós seremos julgados. Eu fiz uma matemática aqui, uma matemática simples, que a ciência explica que por dia, uma mente, ela pensa entre 5.000 a 60.000 pensamentos por dia. Aí eu fiz uma métrica, peguei 10.000. Imagine se hoje você teve 10.000 pensamentos que passou pela tua cabeça. Eu vou te fazer uma pergunta: quais foram os pensamentos que você pensou hoje? Quais foram ou quais são os pensamentos que te acusam? Pensamentos maliciosos, pensamentos facciosos, desejos escusos. Por esses pensamentos a Bíblia fala que nós seremos julgados. E nós não fazemos uma avaliação disso. Nós fizemos uma continha aqui, se de 10.000 pensamentos por dia que você faz, se você pecar 3 pensamentos de 10.000 for poluído, eu estou dando uma métrica muito baixa, mas só para você chegar numa continha. Num mês você tem 90 pensamentos, não é isso? 90 pecadinhos que você não se arrependeu, que está ali, germinando. No ano você vai ter mais de 1.000 pensamentos que já te condena, porque a Bíblia fala que o pecado, ele faz separação do homem de Deus, mas o arrependimento nos leva de volta. A Bíblia fala que todo homem que confessa e se arrepende, ele alcança de Deus misericórdia, ele alcança a graça redentora de Cristo. Então esse é um assunto que não é se falado. Nós trocamos a cruz pelos projetos, pelos sonhos, pelo plano terreno. Nós invertemos completamente o Cristo. Nós pintamos o Cristo de uma forma, de uma fórmula que Ele não é. Por isso que eu ouso dizer que nós somos uma geração, um Brasil, que cada um de nós criamos um Cristo para nós mesmos, criamos um Deus para nós mesmos. E cada um vai ter uma visão de Deus, cada um vai ter um fundamento de Deus, cada um vai ter uma ideia do que é o Deus que Ele serve. E com isso nós estamos nos perdendo, com isso nós estamos nos equivocando. Com isso nós estamos perdidos dentro de uma igreja, talvez como Nicodemos, que se eu fosse ter um papo com Jesus, eu ouviria de Jesus: olha filho, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não vai poder nem ver o reino de Deus que já está manifestado. E se você não nascer da água do Espírito, você também não vai poder entrar lá. É inferno sem fazer curva. Não, nós não paramos para fazer essa avaliação. Nós não temos a métrica, nós não temos o time, a que hora que a nossa vinda vai cessar, a nossa vida vai acabar.
Nós não temos o tempo. A Bíblia fala assim, ó, e à meia-noite ouve-se um grito, aí vem o noivo. A pergunta que eu vos faço: quantos minutos ou quantos segundos ainda falta à meia-noite para ti? Você não sabe. É como um ladrão. E você está pronto para essa locomotiva? Será que nós estamos prontos para nos encontrar com o Senhor? Essa é o tipo de pergunta que não pode sair do meio da igreja. Esse é o tipo de pergunta, esse é o tipo de avaliação que o Cristo, Ele veio trazer para nós na sua essência. Ele vem debaixo de uma missão. E que missão é essa? Ele vai dizer: olha, eu vim buscar e salvar aquilo que perdido está, essa é a minha missão. Eu vim transportar os filhos das trevas para a maravilhosa luz. Eu vim pegar os filhos que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados e vim devolver para eles novamente a vida. Essa é a missão de Cristo. É nos despertar para fundamentos que vai nos manter em um lugar, em um caminho, em uma jornada que está todos os dias nos conduzindo ao Pai, nos aproximando do Pai, fazermos com que nós iremos viver a vontade do nosso Pai. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Pastor, mas é a bênção, a prosperidade? Deixa isso com a religião. Os filhos verdadeiros não. Os filhos verdadeiros, eles ainda estão fazendo o mesmo movimento que Jesus instruiu, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto é tudo demais coisas. A prioridade é o reino, a prioridade é a vontade, a prioridade é aquilo que está no coração do Pai, que vai vir para o nosso coração através de uma revelação, através de um entendimento, e nós iremos viver isso todos os dias da nossa vida, perseguindo, procurando, idealizando, proclamando, profetizando, e venha sobre nós o teu reino, e que se manifesta na nossa vida a tua vontade aqui na terra, como já está desenhado na eternidade. É simples. É simples, irmãos. O Evangelho é puro e simples. Não, nós hoje trazemos como prioridade aquilo que Jesus Cristo chamou de demais coisas. É terra, é terra, é terra, é terra, é dinheiro, é prosperidade, é porta aberta, é caso, é carro, é casamento. E onde é que fica a verdadeira essência da vida? O Deus que nós estamos adorando nesse lugar, Ele não mente. A palavra dEle não volta para Ele vazia. Ele vai cumprir a vontade dEle, que já está estabelecida. E Ele está dizendo: se você buscar primeiro o reino e a justiça, as demais coisas vai ser acrescentada. Por quê? Porque todo homem que tem encontro com Jesus e busca primeiro o seu reino e a sua justiça, a Bíblia vai trazer esse homem no elo de perfeição. E o original dessa palavra perfeição não é ser perfeito, é teleios, é ser completo. Quando Cristo, Ele completa a nossa vida, o milhão que você deseja ganhar, ele só vai ser demais coisas. Por quê? Porque a essência já está preenchida, o fundamento já está fundamentado, já não é mais uma prioridade, já não é mais algo que vai fazer com que você mude a sua vida. Não, você já é um homem, você já é uma mulher completa. Teleios. Então, pastor, o que eu preciso fazer para me manter nesse lugar? É seguir o padrão de Cristo. Abra aí Mateus capítulo 4. Vamos lá, vamos para a Bíblia. O Cristo escondido, ele vai ser revelado. Mateus capítulo 4, no verso 1. Eu vou me atentar a esse início, a essa jornada, que vai dizer assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, Satanás, aproximando-se dele, disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães.
Ele, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o alto do pináculo do templo, e disse-lhe: se você é o filho de Deus, atire-se abaixo, pois está escrito, ele ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles o sustentarão nas mãos, para que você não tropece em pedra nenhuma. Jesus, porém, lhe respondendo, disse: também está escrito, não colocarás à prova o Senhor teu Deus. E novamente o diabo transportou a um monte muito elevado, e apresentou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se tu prostrados me adorares. Então Jesus lhe disse: para trás de mim, Satanás, pois está escrito, ao Senhor seu Deus adorarás, e somente a ele renderás culto. Então o diabo o abandonou, e eis que apareceram os anjos e o serviram. Jesus, ao ouvir que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade sitiada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, ao longo do caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que se encontrava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu-lhes. Desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque chegou até a vós o reino dos céus. Esse que a gente descarta, esse que nós não temos o interesse. A primeira mensagem de Jesus é o elo que vai nos conduzir à cruz. A cruz não vem antes do arrependimento, irmão, ela vem depois. A ponta do encontro entre o homem e o seu Senhor, para que o reino dos céus ele seja manifestado, para que a vontade de Deus ela seja manifestada na sua vida, é pautada em um fundamento: arrependimento. A pergunta que eu vos faço: você sabe o que é isso? Outra pergunta que eu vos faço: você pratica isso? Ô irmão, se tem um elo que a igreja ela nunca pode abandonar, é o elo do arrependimento. Esse lugar, esse ciclo, esse fundamento, ele precisa ser ativado na nossa vida todo dia. Mas nós temos as petições, nós temos as orações, os clamores de agradecimento. E a pergunta que eu vos faço: aonde que entra o arrependimento? Aonde que o arrependimento ele entra na tua agenda? Qual é o momento que nós dobramos os nossos joelhos para confessar os nossos pecados? Para trazer à tona, para trazer luz sobre o que passa na nossa mente, sobre os nossos desejos, sobre as nossas palavras, sobre as nossas omissões, sobre as nossas obras. Em que momento que nós estamos preparando a nossa vida para que o Cristo ele possa começar a trabalhar o nosso interior, para que a vontade do Pai ela seja revelada dentro de nós? Que momento que você para fazer aquilo que Jesus te instruiu? Examine-se, pois, a si mesmo. E é através dessa autoanálise, desse exame, que você vai ter uma percepção do que você se tornou. Então o primeiro movimento de uma igreja, o primeiro degrau de um filho, vai ser passar por esse elo, vai ser fundamentar esse fundamento chamado arrependimento. Arrependimento ele é uma base de quem quer caminhar com Cristo com fé. Arrependimento ele não é um atributo, ele não é uma lâmpada de uma edificação, ele não é um ar-condicionado, ele não é um porcelanato. O arrependimento é um fundamento. É uma base que tem que estar muito bem instaurada, é uma base que tem que estar muito bem fundamentada dentro do seio da igreja.
dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia. Esse lugar que nós temos que construir, esse lugar que nós temos que forjar e fundamentar, ele vai trazer à nossa vida um alinhamento. Esse lugar de arrependimento, ele vai trazer entre o meu e o meu Senhor um relacionamento saudável, um relacionamento de transformação, um relacionamento de transição, que nós chamamos de techuvá, o caminho de volta para o Pai, o caminho de volta para casa, o caminho de volta para o Senhor. Não é estar em um culto de domingo, meu amigo, não é sobre isso, nunca foi. É sobre estar firmado num pacto da nova aliança, uma aliança de sangue. Esse é o pacto da nova aliança, que foi derramado o meu sangue, e vocês farão isso todas as vezes em que comerdes e beberdes em memória de mim. Mas qual é o fundamental dessa mesa? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba, porque todo aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o que Jesus fez naquela cruz. A missão de Jesus ainda ecoa sobre os 4 cantos do planeta Terra. Arrependa-se, porque é através do arrependimento que eu vou te resgatar. É através do seu arrependimento que eu vou tirar você das trevas, eu vou tirar você da escassez, eu vou tirar você da miséria, eu vou tirar você das prisões, eu vou tirar você da depressão, eu vou tirar você desse cerco que aprisiona a sua alma, e vou te transportar para a luz, e vou te transportar para o império do meu amor. É através do arrependimento. Às vezes algumas pessoas me procuram e falam: pastor, ora por mim. Não, oração não resolve o teu problema. É atitude de abandonar o velho, de abandonar o caído, de abandonar o aprisionado, para se render ao novo. E o que é o novo? É aquilo que eu projetei? Não, é aquilo que o olho não viu, é aquilo que o ouvido não ouviu, é aquilo que teu coração ainda não sentiu. Você só vai encontrar nele, você só vai encontrar no seu Senhor, meu amigo. É quando Efésios diz: porque eu já vos abençoei com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. E não é numa empresa, não é numa faculdade, é em uma pessoa, em Yeshua, é no nosso Senhor Jesus Cristo, meu amigo. A paz está com Ele, a verdade está com Ele, a vida está com Ele, a fome, a sede, tudo isso vai emanar a vida dEle para transicionar a nossa vida, meu irmão. Não, aí nós estamos querendo fazer dele um meio de conquista. Ele não é um meio de conquista, meu amigo. Ele é a vida. Você consegue entender isso? Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você necessita. Mas você está com seus olhos vendados, o teu entendimento está bloqueado. O Deus desse século tem cegado o teu entendimento, e por isso que não resplandece a você, meu irmão, a luz do Evangelho de Cristo, aquela que vai apresentar para você uma vida rica em abundância. Às vezes as pessoas chegam na minha mesa aí: pastor, o que eu faço para me ser próximo? Se arrependa. Não, pastor, vai. Se arrependa. Porque o primeiro elo que você precisa construir com o seu Senhor é relacionamento. E a Bíblia diz que as trevas, ela não tem como andar junto com a luz. Que a resposta onde está superabundando o pecado, superabundou a graça, o favor que você não merece, mas precisa. Aí eu vou te fazer uma pergunta: onde é que entra na sua vida o arrependimento? Aonde? Eu não entendo por que a minha vida dá errado. É porque você ainda não aprendeu a se examinar a si mesmo. Porque se tem um elo que o céu gosta, meu irmão, é dos réus confesso. Não está dando certo por causa de mim.
Não estou dando certo porque eu sou orgulhoso, eu sou soberbo, e esses Deus procura para bater. Eu sou avarento, eu sou egoísta. Vai se examinar, irmão. Desde o dia que eu entrei nesse lugar, irmão, não quero mais sair. Porque esse elo de purificação e santificação, ele é um loop infinito, até Jesus vir nos buscar. Você precisa começar a compreender algumas coisas, para que você possa desfrutar da vida que está na pessoa de Jesus. Diga para a pessoa que está ao teu lado, diga para ele, não tem como. Não, diga para ele, tu é para falar, não tem como Jesus te justificar sem você se arrepender. Não tem como. Nós estamos buscando justificação sem arrependimento. Nós estamos buscando fogo sem arrependimento. Nós estamos buscando aprovação sem arrependimento. E a pergunta que eu vos faço: quando o que é que nós iremos compreender na sua totalidade o evangelho genuíno e verdadeiro de Jesus? Que Ele não está vindo buscar os perfeitos, irmãos. Ele está procurando os sinceros. São os imperfeitos, eu confesso. E pastor, quando eu entro nesse lugar, o que acontece? Aí você vai começar a ver o poder dele se aperfeiçoando nas suas fraquezas. É aí que ele começa a agir. É quando alguém está disposto a denunciar as suas fraquezas, reconhecendo elas. Porque todo lugar que é reconhecido, toda fraqueza, todo pecado denunciado, Ele vem com purificação, Ele vem derramando o seu sangue, Ele vem derramando a tua palavra, a lavagem da tua palavra. Isso vai nos purificando, isso vai nos moldando, isso vai transicionando a nossa mente. Tão real, irmão. Deus não está muito preocupado com a tua santidade, não. Deus, Ele gosta de se envolver na sua vulnerabilidade. Porque alguém vai dizer, quando estou fraco, é ali que Ele entra. É a completude do evangelho de Jesus. O arrependimento, ele é o primeiro passo, ele é o início da jornada de um homem que deseja seguir a Cristo. Atos capítulo 3. Vamos lá, vamos passear na Bíblia aqui, alguns versos aqui, para a gente construir um pensamento juntos. Atos 3:19. A Bíblia diz, olha, convertei-vos e arrependei-vos. É isso aí que está aí? Não. É o arrependimento que vai fazer eu, convergir. A Bíblia é clara, é incisiva. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que sejam anulados ou cancelados os vossos pecados, nos tempos de refrigério que virão pela presença do Senhor. Então o refrigério vem através de que fundamento, irmão? Arrependimento. A paz, ela vem através de que fundamento? O arrependimento. Note-se que nós estamos pulando o ciclo, nós estamos pulando a etapa, nós estamos querendo desfrutar de algo que a gente ainda não fundamentou para chegar lá. Por isso que eu assumo e eu ouso lhe dizer que tudo na vida que você vai construir com o seu Senhor, Ele não vai ter como ser constituído sem esse elo de se arrepender. Isso é transição, isso é conversão.
A justificação, ela é manifestada após o nosso arrependimento. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Vamos lá. Olha que coisa maravilhosa, irmão. O mesmo sentimento com Deus e fora com Deus, olha o que ele causa. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Ou seja, no ambiente de Deus, a nossa tristeza, ela vai gerar em nós arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E o salário do pecado é a morte. Agora, o que eu preciso fazer para sair? O que eu preciso fazer para sair desse cativeiro, para me desvincular desse cativeiro? Simplesmente buscar o fundamento do arrependimento. E o arrependimento, ele vai trazer para mim uma mudança de mente e também uma mudança de direção, reconhecendo o pecador que eu me tornei, dando nome ao meu pecado e regressando e voltando para Deus, pedindo ajuda ao Espírito Santo, tendo reconhecimento do que eu me tornei. É o profeta Isaías que está lá: ai de ti, drogado, ai de ti, prostituta, ai de ti, falso profeta, ai de ti, beberrão, um santarrão, um santo homem de Deus. Até que um dia ele vai chorar a morte do seu amigo, e quando ele chega naquele lugar, ele vai dizer: eu vi. Eu vi o meu Senhor. E quando ele vê o seu Senhor, aquilo traz um reflexo para ele. E é muito rápido, é um loop muito rápido, que quando ele está vendo essa visão, ele está caindo em si, ele está se examinando. E quando ele se examina, ele vai dizer: maldito o homem que sou, porque profetizando, pregando, sendo pela vista humana um santo homem de Deus, eu estou perecendo. Maldito o homem que sou. Porque eu, por um tempo, eu profetizei e denunciei o pecado do meu povo. O que eu não consegui perceber? Que eu sou igual a eles. Eu também tenho meus lábios impuros. Quantos de nós estamos como Isaías, irmãos? Jesus, ele é categórico quando ele fala: nós somos uma geração, nos tornamos uma geração que conseguimos identificar o cisquinho no olho do irmão, mas já não tem mais a lucidez de enxergar a trave que está cravada no seu. Por quê? Porque nós perdemos o elo de construir, de constituir esse lugar de se arrepender, de estar na presença do Senhor para ser justificado. Essa mudança de mente, esse lugar do arrependimento, vai fazer com que eu venha justificar o meu erro e confessar o meu erro na presença do meu Senhor. E esse elo de confessar, esse elo de arrepender, irmão, vai me levar, vai me conduzir a uma outra jurisdição. Isso me teletransporta e nos resgatou e nos inseriu no reino do seu amor, e uma manifestação de um reino onde você vai viver uma vontade que já está estabelecida. Jesus é categórico quando ele fala: e você vai começar a viver uma vida na terra como é no céu. E deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão: como é no céu? Já dizia: no céu não entra pecado. Vocês não conhecem isso, não? Fadiga, tristeza, nem dor. Olha o que o céu está nos inserindo. Você já viu miséria no céu, irmão?
Você já viu alguém no céu aprisionado? Você já ouviu falar? O que o céu tem para lhe propor? Então qual é o primeiro passo de um homem? Nós estamos aqui, Jesus, eu quero que venha sobre nós o teu reino, que venha sobre nós o teu reino, e você está clamando, e parece que nada acontece. Eu vou te dizer por quê. A Bíblia fala que o meu povo, ele perece porque lhe falta o conhecimento. O meu povo continua aprisionado porque lhe falta o conhecimento. O meu povo continua no senso da escassez, no senso da depressão, porque lhe falta o conhecimento. Irmão, o que você acha que Jesus está dizendo para você? Toma tua cruz e siga-me. Para onde que você acha que Jesus está querendo te levar? Muitos de nós, infelizmente ainda, nós levantamos a nossa mão, nós os batizamos, nós fizemos todo o ritual que o figurino manda, nós só não conseguimos encontrar o elo de se arrepender. Aceitei Jesus, estou na igreja, batizei, mas continuo falando mal do irmão, continuo com os desejos impróprios, continuo, tudo que eu fazia no passado está a mesma coisa, não teve mudança nenhuma. Por quê? Porque a mente ainda não foi transicionada. Pastor, como que eu uso o elo para transicionar? É simples, você vai começar a decidir algumas coisas. O Espírito Santo, ele vai começar a te convencer de algumas coisas. E essas coisas estão linkadas com o pecado. E ele vai para nos convencer do pecado, da justiça e também do juízo. Pecado, justiça e juízo. Para quem está fazendo mal, juízo. Para quem está recebendo mal, justiça. Aí ele vai convencer você que você não é um injustiçado, você é um justiceiro que vai sofrer juízo. E na maioria das vezes nós estamos fazendo mal e clamando a Deus por justiça. Por quê? Porque nós não temos mais uma avaliação. A Bíblia não é um livro para trazer para mim um conhecimento. A Bíblia é clara quando ela fala dela, que nós precisamos abrir ela para examinar. Mas não é para você examinar ela. É para quando você começar a examinar ela, ela vai fazendo um autoexame em você. E você vai olhar e falar assim: uau, esse cara sou eu. Joelhinho no chão, Jesus me ajuda, eu preciso sair desse lugar. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero voltar para o homem que foi gerado e formado à sua imagem, à sua semelhança. É para lá que eu quero ir. Eu quero desfrutar dessa vida, eu quero viver essa vida. Não, nós nos tornamos homens e mulheres que nos tornamos bons em dar desculpas. Nós não compreendemos mais que a fé verdadeira, o elo da fé verdadeira, ela vai nascer de um coração contrito e quebrantado. Nós não conseguimos compreender que o arrependimento, ele é o elo que me coloca na estrada com Jesus, no caminho com Jesus. Eu vou repetir: no caminho com Jesus, não o caminho de Jesus. Completamente diferente. A religião está andando no caminho de Jesus. Jesus olha para ele e fala: está vendo aqueles caras ali, faz o que eles dizem, mas por favor, não faça o que eles fazem. Agora os filhos, os remanescentes, a igreja de Cristo, ela está andando no caminho com Jesus. Essa foi a promessa que Ele nos fez: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a movimentação da igreja de Jesus. Nós precisamos começar a fazer essa avaliação. Então os arrependidos, eles estão se movendo na estrada, no caminho com Jesus. Após eu passar por esse elo de se arrepender, eu vou começar a ser inserido em uma nova estação, em uma nova jurisdição chamada de justificação. E o que é a justificação, pastor? É quando Jesus nos encontra na lama, irmão. Quando Jesus nos encontra nos nossos escombros pecaminosos, no nosso elo mais podre, no nosso elo mais baixo.
E ali acontece a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo, um menino que tinha tudo, um herdeiro, tinha casa, tinha pai, tinha boa comida, tinha fartura, tinha paz. Agora está num lugar aprisionado, passando necessidade, desejando comer as alfarropas dos porcos, e alguém vai dizer: tu acha que eu vou tirar da boca do porquinho e vou dar para você? Tu vai continuar com fome, miserável, porque o porco está valendo mais que ti. E aquele homem na lama, a Bíblia vai dizer assim: tendo ele caído em si, ele se examinou. E quando ele se examina, ele vai lembrar de quem ele é. Ele vai começar nenhum fundamento distorcido. Ele vai lembrar da casa do pai, ele vai lembrar da mesa do pai, ele vai lembrar do cuidado do pai, ele vai lembrar da fartura do pai. Mas quando ele cai, se ele deseja voltar, ele já não se enxerga mais como um filho. A identidade dele está distorcida. Ele: talvez meu pai me aceite como um dos seus empregadinhos. Aí esse menino volta para casa. Ele tem um plano brilhante. Porque é sempre assim, irmãos. Nós sempre temos bons planos. 10 anos com seus planos dando tudo errado, e você está criando mais um. Esse, aos homens, as esposas já olham e falam: Jesus que repreenda ele. Você sempre tem um plano maravilhoso. E ele vai executar o plano. Quando o pai vê ele de longe, a Bíblia fala que o pai o avista e corre e o abraça. Ele vai dizer: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmão, o pai nem responde, porque mudou para o filho, para o pai não mudou nada. Aí o pai justifica ele, pega o anel, pega a túnica, pega a sandália. Por quê? Por quê? Presta atenção nisso aqui. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Será que nós não estamos nessa mesma estação? Orando por esmola? Sem identidade. Não nos apropriamos mais sobre as bases que o Pai nos inseriu. Não, irmão, eu estou te dando um caminho aqui hoje. Se você se atentar, for inteligente e executar, tu vai viver dias extraordinários. Começa a se arrepender quando você começa. A Bíblia, irmão, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia vai dizer assim, ó, que só um é digno de receber adoração. Sim ou não? Então toda vez que você adora, quem é digno aparece para receber. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó, um coração contrito. Irmão, a você começar a se arrepender e confessar, Ele vem. Para quê, pastor? Para me ouvir? Não, para te justificar. Aí Ele pega esse filhinho que está na lama e Ele tira da lama. Bora. Tu é filho, cara. Você vai voltar para a mesa. Você vai voltar para o centro da vontade do Pai. Esse elo é o elo da justificação. É o Cristo me tirando da lama. Agora que eu me arrependi, pastor, agora eu vou viver, Pai, obrigado, porque o Senhor me tirou da lama. Eu estava atolado, eu estava desejando comer as alfarropas dos porcos, eu não te dei, e agora, Pai, obrigado. Fala, não, obrigado não, agora você tem uma outra jurisdição que você precisa entrar. Porque eu te tirei da lama, mas a lama ainda não saiu de você. Você precisa se santificar, filho. Porque se você manter a tua vida na santificação, você vai conseguir ver o seu Senhor. Você vai conseguir se relacionar com o seu Senhor todo dia.
Aí eu vou te perguntar, irmão, onde é que está a igreja que santifica? Ah, glória a Deus que Jesus me tirou do Egito. Já não estou mais naquela jurisdição. O Pai me tirou lá do cenáriozinho dos porcos, Mas Ele conseguiu tirar isso dentro de você? Aí nós vivenciamos muitas pessoas, que o Espírito Santo falou isso para mim aqui no domingo, na oração final, que existe muitas pessoas que Deus te perdoou, mas você não se perdoa. É como se aquele mal ainda estivesse... Não adianta Jesus te tirar da lama se a lama ainda não saiu de você, filho. Agora você tem uma missão. Você precisa construir um altar, não de adoração, mas um altar de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquele que santifica, santifica-se. Aquele que limpou, se limpe-se mais. Aquele que se suja mais. Mas por favor, seja inteiro no que você está fazendo. São ciclos que a igreja, ela já não desfruta mais. São lugares que a igreja, ela já não entra mais. Então o arrependimento vai me trazer de volta para o lugar de Jesus. A justificação vai me tirar do lamaçal do meu pecado. Vai haver uma transportação. E essa locomotiva, esse transporte vai me conduzir a um novo transporte de santificação. É Deus santificando o meu altar todos os dias, jogando lenha. O Senhor trazendo fogo. Esse fogo me justificando, me purificando, me limpando. E através disso eu vou provar a glorificação com Jesus. Aí cumpra-se o que está escrito na palavra: aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno não toca. Não é estar em um lugar, não é estar em um templo, não é fazer parte de um ministério, de uma congregação, é estar alincado na pessoa de Jesus, guardado em Cristo, tendo com Jesus uma aliança diária, irmão. Diária. Ô irmão, o homem que contra Jesus, ele não quer mais nada. Eu sou prova viva disso. Eu estou muito satisfeito. Embora eu sou rodeado de coisas extraordinárias, mas nós somos satisfeitos, nós somos completos. Nós somos inteiros. Por quê? Porque a gente aprendeu o caminho do arrependimento, irmão. A primeira coisa, quando as coisas dão errado, a primeira coisa que eu faço, eu não vou avaliar a situação, eu vou me avaliar. Alguns querem botar a culpa em A, B, C, D, Deus. Deus não tem nada a ver com isso não, meu irmão. Deus, ele continua sendo justo. A lei da semeadura continua sendo imposta. Aquilo que tu está colhendo, tu está plantando. Tu plantou, tu é o resultado de ontem. E não se engane, viu? Você vai se arrepender. Deus vai te justificar através de Jesus. Jesus vai te santificar, os seus pecados serão perdoados. Só tem um problema: Ele não vai te isentar das consequências. Plantou. E vou te falar mais sobre plantou. Você pode ser ateu, judeu, plebeu, pode ser o que você quiser. A lei da semeadura é para todos. Você não precisa ter fé para plantar, irmão. Tu vai plantar, tu vai colher, ou bem ou mal. Não é sobre uma ocasião, não é sobre uma oportunidade. É sobre ter uma convicção. Eu sou a videira, Ele é a videira verdadeira, e eu sou os ramos. Eu estou nele, Ele está em mim. É simples. Cristo em vós, a esperança da glória. Ah, eu sei que eu estou com Jesus. Como que você sabe? Porque eu já provei uma vida sem Ele, irmão.
Eu sei o que era a minha mente, eu sei o que era o meu coração, eu sei o que é uma vida sem Jesus. Hoje eu tenho a convicção plena que eu estou nele. E hoje qual é o meu papel todos os dias? Adentrar em um lugar de arrepende. Pastor, mas ele já, graça, vai. Se a graça já nos justificou, irmão, do jeito que a gente entende graça aí fora, para que a gente vai estar diante de Deus no tribunal? Vamos pensar. Isso que eu vos prego nessa noite, esse é o evangelho puro e simples de Jesus. O céu quer nos levar em um ambiente de glorificação. Nesse lugar não existe mais lama para tirar. Nesse lugar o pecado já não te domina mais. Nesse lugar o pecado vira um acidente, não uma rotina. Porque, irmão, é assim, ó. Um milésimo de segundo que você fez algo errado, algo dentro de tu já te acusa. Misericórdia. Às vezes por uma palavra que... Mas eu que falei, pois é, mas alguém está dizendo que não era para você ter feito isso não. Esse é o elo de você dar espaço para o Espírito Santo te convencer de algumas coisas. Esse é o evangelho puro e simples de Jesus. Por isso que Jesus veio na tua primeira pregação exclamando: arrependa-se, porque é chegada a vós o reino de Deus. O Cristo, Ele precisa estar ativo na minha e na sua vida, meu irmão. Antes da glorificação houve lama. Antes do trono vai ter uma cruz, irmão. Antes da vida tem um caminho. Esse caminho requer de você junto com o seu Cristo de verdade. E ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Não, nós queremos pegar na mão de Jesus, andar no caminho para ser próspero. A mão acorda. Acorda. Eu não estou nesse lugar para ser próspero, para ser bem sucedido, para ser famoso, para ser abençoado. Eu estou nesse lugar para ser salvo. É simples. O que eu estou cumprindo? A vontade de Deus na minha vida. Só olhando no retrovisor, e as bênçãos correm atrás e alcança. Você menos espera, pingou. Graças eu te dou, Pai. Aleluia. Mas vamos voltar para o altar aqui. Vamos voltar aqui para a santificação. Vamos voltar aqui para o arrependimento. Vamos voltar para o que interessa. Algumas pessoas vão dizer: pastor, o senhor não tem medo de pregar isso? Eu tenho medo de não pregar isso. Eu quero ser salvo, irmão. Eu quero chegar lá e ouvir: abre os portais eternos. Eu quero ver o meu Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para Ele: por que eu? Só isso. Não. A Bíblia fala que a verdadeira igreja de Cristo, ela está se ataviando, irmão. Se ela está se ataviando, deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a tua veste para o encontro nupcial? Tu não pensa nisso, irmão. Tu não pensa nisso. Tu está querendo ganhar na Mega Sena, no jogo do Tigrinho. Quer fazer uma fezinha? Beta 30, é isso? Não, Beta 30 é remédio. Betano. É Betano tem, não tem? Tu também não sabe, né? Tem aí. Tem. Tem. Mas a igreja de Jesus, ela ainda tem um altar erguido, irmão. E não é de petição, não, é de santidade. É de santificação. A ordem de Jesus foi clara: arrependei-vos, pois é chegada a vós o reino dos céus. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão: qual foi o último dia que você se arrependeu?
Sabe como que a gente faz? Pai, eu quero te pedir perdão por pensamentos, palavras e obras. Peca tudo no varejinho, irmão, aqui ó. Deseja o mal pro irmão, executa, faz intriga e tá tudo premeditado, mas quer confessar no atacado. Isso não é arrependimento não, irmão. Arrependimento é quando você deseja pagar os seus boletos um a um. Estou pronto, Jesus. Eu só te peço um pedido. Me perdoa. Apaga as minhas transgressões. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Subir qualquer um sobe. O difícil é permanecer. A Bíblia fala que só os que permanecerão são os de coração puro e mãos limpas. Será que nós estamos seguindo as instruções de Jesus à risca? Não se engane, irmão, a salvação tem um caminho. A santificação tem um caminho, ela é pautada em renúncias. A justificação é o Cristo que está querendo, através da sua palavra, te tirar da lama. A santificação é quando Ele começa, através da tua palavra, a tirar a lama de você. E a glorificação é quando Ele te leva para um lugar que já não existe mais lama. Aquele pecado já não tem mais força. Aquela ocasião já não tem mais força. Por que ela não tem mais força? Porque já é algo que você está decidido. Eu falo no Biamém aqui, eu falo, cara, eu tenho algumas convicções da minha vida. E umas delas eu falo no Biamém, que eu nunca vou trair minha esposa. Ó, pastor, como é que você sabe? Eu sei. Porque eu estou decidido. O mal está ali, eu já tenho a minha decisão. Dinheiro não me pega. Por quê? Porque eu estou decidido. Eu tive mesa com os meninos aí, foram oferecendo pra gente 2,5 milhões no ano. 250 mil mês, irmão, é dinheiro pra caramba. Nunca vi, mas eu já ouvi falar. Mas tem que tirar aqui? Não foi isso que Jesus me chamou para fazer. Tu vai vender quentinha? Você pode ter certeza que eu vou continuar vendendo quentinha, mas eu quero ser salvo, meu irmão. Ah, eu fui tentado. Ô, meu amigo, existe coisa na nossa vida que a gente precisa. Se você tem dificuldade em algumas tentações, guerreie com isso até você decidir, até você vencer. São equações que nós precisamos entrar, ajustar. São lugares que nós precisamos começar a estabelecer com o nosso Senhor. Nós estávamos em um lugar, na deriva, afundando, morrendo. O Cristo nos alcançou. Como a Bíblia fala, nós estávamos mortos e Ele nos tornou a vida. Nós estávamos condenados e através da sua justificação, nós fomos salvos. Deixa eu te fazer uma pergunta, quer voltar para lá? Eu não quero. Então eu preciso entender qual é o caminho, eu preciso entender qual é o fundamento que vai me manter em um lugar seguro. Romanos 5,1 vai dizer: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Você se alegra por essa justificação, irmão? Você é grato por essa justificação? Você literalmente tem essa consciência que Jesus te justificou, te lavou, te remiu? Alguns de nós estamos no seio da igreja fazendo um clamor: Jesus me ajuda, Jesus me socorre. E o socorro, ele é o grito que vai trazer à tona um senso de arrependimento. Jesus, eu entrei numa furada, tô quase à deriva, tô quase morrendo. Senhor, me salva, Senhor, me socorre. E qual é a mão que te segura? Qual é a mão que te sustenta? A graça.
que ouve o teu grito, que ouve o teu clamor, que te puxa de volta, que te tira desse lugar, que te puxa para fora. Sai dali, ai Jesus, obrigado. Ele vai ouvir tuas lágrimas, mas depois também vai levar você para uma mesa, vai ter festa. É o pai do filho pródigo dizendo: prepara aí, pode matar aqui, nós vamos festejar, meu amigo. Sabe, são esses lugares, irmão, de relacionamento com o Senhor. Aí eu vou falar para você, meu irmão, onde é que estão as suas lágrimas? Aonde que estão as suas lágrimas? Não tem. Aonde que está a tua alegria? Ah, irmão, às vezes a gente está num ambiente de glória, adorando, e tu está aqui, ó. Mas tu lembra do pagode? Bonezinho para trás. Tu era um agitador. Para o diabo tu dá tudo, para Deus tu não dá nada. Pelo amor de Deus. Tem alguma coisa que não bate. Nós queremos festa sem se arrepender. Nós queremos porta aberta sem se arrepender. Nós queremos justificação sem se arrepender. Tentamos fazer a oração de justo sem ser justificado. Eu vou repetir, não é de um milagre que você precisa de arrependimento. Você precisa tirar esse peso daí de dentro. Você precisa arrancar todas as brechas que faz de você, que torna você um prisioneiro de Satanás, irmão. É confessando, é pedindo ajuda, é gritando por socorro. Eu já contei para vocês aqui de um caso que eu peguei de um camarada que falou para mim: pastor, eu tenho um problema com pornografia, a gente tratando dele. Falei: mas eu sou sujeito homem. Toda vez que eu estou sendo tentado, eu começo a ser tentado, aquele negócio começa a ser mais forte do que eu. Pego os meus filhos, a minha esposa e mando para casa da minha sogra. Falei: tá sujeito homem? Sujeito homem. Falei: o que tu faz com o Espírito Santo? Tu manda o Espírito Santo para onde? Louco. Irmão, já fui pregar numa igreja que eu acabei. Não posso falar isso não, né? Me levaram para pegar numa igreja, irmão, que o grupo da igreja era tudo maconheiro. Lembra disso? Uma igreja grande. Liberei uma palavra profética lá, eles ficaram irados comigo. Tinha um gêmeos, que era um tecladista e o baterista, não era? O baterista teve um ataque epilético no ônibus, morreu. Acabou com a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que nada passa oculto aos olhos de Deus. Nossa, pastor, que mensagem dura, né? Não, irmão, isso é evangelho. Diluímos a mensagem. Invertemos os valores, tiramos os princípios e os valores da casa. O que nós não podemos nos esquecer de hipótese nenhuma, que isso aqui ainda continua sendo a igreja de Jesus. E esse mesmo Jesus está dizendo: olha, a minha igreja, eu sou o dono dela, mas vocês me colocaram para fora, mas eu estou na porta batendo, viu? E se alguém aí dentro ouvir a minha voz, eu entrarei e voltarei a cear com vocês aí. Olha para onde que Jesus quer ir, não é para o culto não, irmão, é para a ceia, mesa. E que lugar é esse? Examine-se, pois o homem é si mesmo. Porque todo elo do arrependido é um elo que abre uma porta de resgate. Nós precisamos começar a ter essa percepção. Num ambiente de santificação, o arrependimento, ele é diário.
Não é sobre mais o que eu fiz no passado, não é sobre o que eu quero mais fazer, eu não quero mais fazer isso. Nós somos uma tricotomia que a ciência chama de pneu, psicossoma. Nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Alma, inteligência emocional, o corpo, parte baixa do homem, onde o pecado superabunda. E o espírito é o elo que conecta o homem a Deus. Então todo dia você tem uma guerra interna dentro de você. É a tua carne querendo constituir as obras da carne, o teu espírito tentando plantar o fruto do espírito. Um se opondo ao outro. Jurisdições completamente diferentes. Por isso que eu falo, você não pode abrir mão do altar do arrependimento. Você não pode abrir mão do altar da santificação. Você precisa estabelecer isso na sua vida. É o Pedro, irmão, presta atenção nisso aqui. Pedro está diante de Jesus, se eu não me engano está em Mateus 26. Teve revelação, teve visão. É o cara, é a bola da vez. E bem dizes tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. E agora eu te digo que tu és Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo que tu ligar na terra vai ser ligado no céu, porque eu entrego nas suas mãos a chave do reino de Deus. Mas no último momento com Jesus, Pedro achando que era o cara, Jesus fala: irmãos, gente, meninos, chegou a hora. Pela hora de que eu vou morrer. Aí Pedro fala: vai não, eu vou resolver esse negócio, Jesus. Filho de uma égua do Pedro, ó. Você acha que Pedro mentiu para Jesus, irmão? Porque um ambiente de glória como esse aqui, meu irmão, que nós estamos, ele ativa o nosso espírito. Aqui você vira o super-homem, você vira a Mulher Maravilha. Aqui você tira uma força, seja Deus como vencida lá, mas quando você entra num culto que Deus começa a manifestar, o Espírito Santo começa a te reativar, você começa a dizer: não tem nada perdido não, eu vou me levantar, eu vou para cima, eu vou me erguer. Isso é um ambiente de glória, espírito ativado. Mas quando tu sai do culto, irmão, talvez não consiga chegar nem em casa, tu já voltou derrotado de novo. Pedro no espírito, ele está dizendo, ele não está mentindo, porque Jesus falou assim: para de ser mentiroso, Pedro. Mas eu olho para Jesus dizendo para Pedro: Pedro, deixa eu te contar uma coisa, eu acredito em tu, mas no olho do furacão a tua alma não vai aguentar e tu vai sucumbir, cara, a tua emoção vai te atrocidar. Irmão, Jesus não falou isso demorou 1 ano para se cumprir. A Bíblia fala que isso aconteceu no mesmo dia, algumas horas depois de Jesus ali ter que debater com Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve como uma pedra de tropeço, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, rapaz, tu não sabe o que você está falando. Não vou morrer no teu lugar. E dali vem Malco, ali vem a galera para prender ele tira a espada, taca ali na orelha de Malco. Eu acredito ele olhando para Jesus e disse: aí, não te falei? Eu não arrebentei com eles porque o Senhor não deixou, mandou eu guardar a espada. Falou: Pedro, tu é doido? Tu acha que se eu não desse uma ordem agora, isso aqui ia virar um campo minado? Mas eu preciso cumprir o propósito. Passa-se o tempo, Jesus é preso, daqui a pouco a Bíblia vai dizer: e seguia a Pedro Jesus de longe. E alguém vai dizer: tu é um deles. Só não, tu fala como eles. Eu juro que eu não sei nem quem é esse homem, a ponto dele se irritar na 3ª vez. E quando ele dá o terceiro, a Bíblia fala que Jesus fita, irmão, Jesus fita os olhos nos olhos de Pedro. Era como se Jesus estivesse falando para ele: eu não te falei? E a Bíblia fala que Pedro sai dali e chora amargamente. Irmão, que oração que esse menino deve ter feito. A ponto de quando Jesus ressuscita, Jesus tem uma movimentação, Jesus vai atrás dele, faz para ele uma pergunta: Pedrão, tu me ama? Jesus não faria isso se não encontrasse um coração arrependido em Pedro. Jesus fala assim: então apacenta as minhas ovelhas, Pedro.
porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Enquanto você não souber a fraqueza que você tem, você não vai conseguir identificar a força do meu poder. Que costumo pegar o abatido e exaltar, costumo pegar o último e transformar em primeiro, costumo usar os menorzinhos da casa, os vulneráveis. Ama as estéreis, ama a causa dos órfãos e das viúvas. O que Jesus encontrou em Pedro? Um choro amargo, de um coração completamente arrependido. E ao mesmo tempo que aquele choro era um choro de denúncia de fraqueza, também era um choro de cura. Era um sentimento de um homem que estava sendo moldado para constituir o ministério de Jesus, para dar sequência naquilo que Jesus começou. Nós precisamos, irmãos, começar a entrar em um lugar de reconhecer aonde nós caímos. Essa é a maior missão de Jesus para com a igreja. Muitos de nós estamos caindo em quedas. A gente levanta, sacode a poeira, dá 2 passos e cai de novo. Levanta. Até quando tu vai continuar caindo? A estratégia de Jesus para quem vive caindo é uma só: lembra-te, pois, aonde tu caiu, e se arrepende, e sai desse lugar e volta a praticar as primeiras obras. Porque se você não fizer isso, eu vou arrancar do meio de ti o meu castiçal. O castiçal era um elemento que segurava a luz, as velas. Então Jesus está dizendo: se eu tirar do meio de ti o castiçal, vocês permanecerão em densas trevas. Nós precisamos começar a entrar nesse elo de glorificação, de aliança, de restauração, lembrando das nossas quedas, lembrando aonde nós caímos e transicionar um coração de arrependimento, voltando para o caminho, voltando a caminhar com Jesus, voltando a um elo de santificação e se manter nela. Sempre buscando o destino final, a glorificação, a estação de aprovação que o céu vai nos conduzir à eternidade. Não é sobre ser perfeito, irmão, é sobre ser sincero. Não é sobre esconder os nossos pecados das nossas esposas, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos ministros, dos nossos pastores. É sobre ter um senso de juízo, que a gente pode esconder o pecado de qualquer um, menos do Senhor. Esse não é o lugar dos filhos. O lugar dos filhos é na mesa do Pai, comendo do pão do Pai, sendo instruído para viver pautado na vontade do Pai. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele ainda não terminou. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Agora a pergunta que eu vos faço: aonde foi que nós caímos? Aonde foi que nós nos perdemos? Nós não podemos ser loucos, irmãos. Nós não podemos ser homens e mulheres embriagados, que perdeu a lucidez, que está com a vida enfurnada em pecado e está num ambiente como esse pedindo dinheiro, pedindo para ser abençoado. Nós não podemos ser uma geração que deseja que Deus nos ouve.
deseja que Deus ele tome as nossas petições e conceda aquilo que a gente está pedindo, nós temos que voltar a ser uma geração sóbria, onde nós iremos entrar num lugar desse para fazer um clamor: Senhor, eu quero te ouvir, fala comigo, eu quero que o Senhor faça um diagnóstico do que eu me tornei. Quando você começar a entrar nesses elos com o seu Senhor, o Senhor vai começar a trazer à tua memória o que tem feito separação entre você e Ele. E daí você vai entrar num lugar que você nunca deveria sair, que é um elo de santificação. Ô irmão, essas 4 bases que eu falei para vocês hoje, eu afirmo em dizer que eu estou na mesa, eu estou atendendo a igreja. A igreja não vive mais isso, a igreja despreza. Por isso que é entre nós muitos dos que estão doentes, adormecidos, por falta de lucidez, por falta de clareza, por falta de entendimento. Porque não nos esquecemos do maior fundamento da nossa vida na mesa com Jesus: examinar a si mesmo, de trazer luz para a sua vida, de trazer luz para o seu coração, de trazer luz para a sua casa, de voltar a ser da sua casa o sacerdote, de ser da sua casa uma mulher sábia, de ser da sua casa, dos seus filhos, um espelho chamado cristão, ser o sal da terra, a luz do mundo. E ter uma percepção: eu estou vivendo a vontade de um Deus que já estabeleceu tudo para a minha vida. O meu papel mais não é estar numa igreja para pedir ao Senhor as bênçãos dele. Eu já sou abençoado, eu sou filho. Agora eu preciso de maturidade. Será que nós ainda estamos na mesma estação que o filho pródigo? A gente está ali num momento muito difícil da nossa vida, mas a gente lembra que a gente tem pai, a gente sabe que a gente tem pai, a gente sabe que a gente tem Deus, irmão, a gente sabe. Mas estamos ali desejando a comida dos porcos. E talvez, irmão, se alguém der para a gente a comida dos porcos, a gente se adapta àquilo ali. Mas distante da mesa do Pai, distante da casa do Pai, não tendo mais a proteção, não tendo mais o carinho, não tendo mais o cuidado, não tendo mais o direcionamento da casa do Pai. Tudo que o Espírito Santo ele quer é nos levar de volta para esse lugar. Irmão, já peguei tantos casos terríveis. Tantos casos terríveis. De grandes homens que se perderam. Homens referências. Uns por pecado. Nós pegamos um caso de um pastor que estava aprisionado em pornografia. Tivemos que ouvir da esposa: me ajuda. Amigo, nosso amigo. Porque todas as vezes a gente chega na igreja no domingo, eu vou para o quarto dormir, ele pensa que eu não sei, mas ele vai para a sala ver pornografia. E daí vem a pergunta: como é que esse homem tem coragem de subir em cima de uma plataforma e se mover no nome de Jesus? Porém sendo adestrado pelo diabo. Pegamos um caso de um grande pastor, amigo. É a vida, irmãos.
Um homem que eu sempre tive o desejo de conhecer, porque eu vi muitas histórias, homens das cruzadas, paralítico andava, mortos ressuscitava, né? Nós fomos lá. E um dia, numa madrugada, eu e a minha esposa, assim, primeira vez que eu fui na igreja desse homem, eu fui com tanto entusiasmo. Nossa, eu vou conhecer ele. Empolgado. Se eu não me engano, era um culto da sexta-feira. E lá ele estava com a campanha que tinha um barbante preto e um barbante vermelho. Falei para o amigo que me levou, isso é macumba. E a igreja lotada. E na oração eles pegavam o barbante, levantavam, era 7 nó. E a igreja gritava: está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. E ele me explicando: ei, pastorzão, eu vou deixar tudo contigo. Eu já... Ele está amarrado, tem que ser com entusiasmo, está amarrado. Eu falei: pastor, não sei fazer isso não. E naquele dia, eu na minha insistência, não negociando, falei: pastor, pastor, não sei fazer isso. Ele: não, rapaz, ele já era um senhor, né? Já bem idoso. Não, mas aqui é assim. Eu falei: pastor, eu não vou fazer isso. Então o senhor prega. Eu sento ali e o senhor prega. E ali a esposa dele falou para ele: esse rapaz tem que voltar aqui. Isso faz quantos anos atrás? Nós saímos quase apanhando daquela cidade que ela veio também, né? Foi na mesma igreja, não foi? Da revelação que Deus me deu? Irmão. Aí voltamos lá. Sentamos numa mesa 1h30 da manhã, tomamos, chupando laranja. Ela fez uma pergunta: pastor, por que Deus levou meu filho? Ele começou a me contar com lágrimas nos olhos. Estava sentado, deitado numa rede. Meu filho ganhou um carro e foi botar as rodas no carro. Ele era meu braço direito na igreja. Eu deitado na minha rede, eu só escutei um estalo. Uma peça quebrou e eu vi o carro esmagando meu filho na minha frente. Falou: pastor, o negócio foi tão surreal. Ele já é um senhor, né? Eu tirei, não sei como, eu tirei o carro de cima do meu filho sozinho. Eu tive que ver meu filho morto na minha garagem. Dali para lá, pastor, eu não consegui pregar mais. Aí eu comecei a encher o altar de coisas ungidas. Era água ungida. Por quê? Porque Deus já não estava mais comigo. E eu me lembro que a gente fez, não foi, filho? A gente estava na igreja e teve uma hora que eu desci do altar. E quando eu passei no corredor, um demônio manifestou. Aquele demônio veio correndo. Uma mulher veio correndo, pegou na minha gravata, que lá tinha que usar gravata, né? Todo sobre, eu falei: deixa. Não toque, isso aqui, eu já sei o que é isso aqui. Eu falei: pastor Rebiche, tua libertação é hoje, está aqui, ó. Você nunca mais vai precisar colocar nenhuma água de cima do altar. Porque Deus vai devolver para você a unção que sempre esteve com você. E ali, irmão, ele expulsou aquele demônio. E o velhinho depois, meu irmão, era fogo e rajada de glória. Porque se perder nesses lugares é muito rápido. Ganhe dinheiro, mas volte para o altar. Realize sonhos, mas volte para o altar. Tenha projetos realizados, mas por favor, nunca saia do altar. Se você tem um trabalho sólido, levante um altar para o seu Senhor lá. Levante um altar na tua casa, no teu carro. Porque se você não fizer isso, irmão, você vai perder o caminho de volta para casa. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está sinalizando o Pai. A Bíblia está sinalizando para os filhos que se perdeu o caminho de volta. E aí vem um cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, porque o Pai sabia que nós seríamos uma geração pecaminosa.
e vê um Cristo dizendo: eu pago. Qual é o nosso papel, irmãos? Voltar como igreja a erguer um altar. Deixar tudo na presença do Senhor como perca. Quando tudo perante o Senhor estiver. E quando todo o meu ser Ele transformar. Só aí então há de crer que o Senhor tem poder. Porque entre mim e o meu Senhor já não tem mais nada. Entre mim e o meu Senhor já não tem mais nenhuma petição. Entre mim e o meu Senhor tem um elo de santificação, arrependimento e renúncia. E o resto, pastor? O resto é demais coisas. Ele vai acrescentar. Mas o que nós não podemos fazer é sairmos dessa presença. Deixa Deus te conduzir, irmão. Para de querer ficar ensinando a Deus como Ele tem que fazer. Talvez não é uma porta aberta que você precisa hoje. Talvez você precisa de uma porta fechada. Ai, pastor. Porque homens e mulheres que insistem em andar em beco sem saída, é isso que eles vão encontrar. Portas fechadas. Mas o Deus que nós adoramos, Ele costuma abrir porta onde não tem porta. Para salvar e dar paz e tranquilidade a um pecador arrependido. Nós estamos em um lugar seguro, irmãos. E tudo que o céu quer é você de volta no altar. Deus não quer teu sacrifício, Deus quer o teu coração. Existe algum desabafo na eternidade? Um deles é: esse povo me honra com os lábios, mas eu não tenho um deles mais o coração. Pergunta que eu vos faço: quando que você vai voltar a entregar teu coração para Jesus? Quando que nós iremos voltar a obedecer? Quando que nós iremos transformar isso aqui num corpo onde o comando vem da cabeça? Eu acho que nós estamos mais uma vez diante de uma palavra que é pura, santa e verdadeira. Eu acho que nós precisamos voltar aos primeiros rudimentos. Nós precisamos voltar aos primeiros fundamentos. Nós precisamos voltar para o lugar da inocência, da pureza. É nesse lugar onde tudo acontece. Na minha vida, quanto mais eu reconheci que eu era pecador, mais o Senhor me levantou. Quanto mais eu reconhecia a minha incapacidade, mais Ele me dava voz. Essa semana nós tivemos uma ligação de um jogador de seleção brasileira nos procurando. Você me ajuda? E eu falei para ele, escrevi para ele no WhatsApp: eu não tenho como te ajudar, mas eu sei quem pode. Porque não é sobre nós, irmãos, é sobre o Cristo. É sobre Ele. O quanto dele você carrega aí dentro. O quanto você acorda de manhã e diz: Senhor, hoje eu estou disposto a te obedecer, vamos embora. Nós vamos perder, mas nós vamos perder junto. E se tiver que ganhar, nós vamos ganhar junto. No final de contas, no final do dia, nós vamos estar lá. Se for para perder, nós vamos perder dando graças.
Se for para ganhar, nós vamos ganhar dando graças. De uma coisa eu sei, sou eu e o Senhor juntos até o fim. Eu convido você a ficar de pé comigo nessa noite, meu irmão. Eu sinto a graça de Deus hoje aqui.